Seus lindos. Opa, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje o meu cabelo tá bagunçado. Hoje não tem como eu me defender muito, não. A amiga Ana Maria Braga perdeu, foi feio. Não, hoje não deu certo. Hoje não deu certo. Mas apesar disso, me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou vestindo nude, Jovem. Aliás, finge que vocês não ouviram esse nome. Mas eu me chamo Matheus Fernandes e hoje visto nude. Aqui ao meu lado de camisa polo Azul. Jovem Júnior. Estou aqui trajado de um bom pai. Junto com meu amigo Matheus, né, que já é pai. Falta renovar agora não. Falta só... comprovar e testemunhar isso no lado. Exatamente. Estamos aqui para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. E não seja um ordinário e fique sem se inscrever nesse canal. Exatamente. Sua oportunidade. Se inscreva nesse canal, deixe aí seu comentário. Nossa, tanto que eu esperei por esse episódio. É verdade. Já nem vinha mais aqui porque esperava por esse episódio. Pois então, retorne. Volte para os braços do Pai. Volte, amigo. Deixe um comentário, compartilha no grupo dos amigos, no grupo da Arquidiocese, talvez, né? Faz um grupo. Um total de quantas pessoas, Matheus? 1.024 pessoas. Cabem 1.024 pessoas no grupo. Eu não sei se você tem essa quantidade de amigos, mas se tiver, faz o grupo. Coloca aí. Meu Deus, tão nova. E sai do grupo. Deixa as pessoas curiosas. Esse é bom. As pessoas vão assistir. Essa é uma das melhores estratégias que a gente promove. Exatamente. Será que alguém já aplicou isso? Rapaz... Deixa aqui nos comentários se você já usou essa estratégia e diz aí. Acabamos de descobrir mais uma, né? Então deixa aí. E sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Rafaela Fontinelli. Salva de palmas! Que honra, meus amigos. Que maravilha! Obrigada. Recebê-la aqui na nossa casa. O prazer é todo meu. Meus amigos, sentar nessa cadeira aqui, que muitas pessoas que são referência na minha caminhada já sentaram. É uma responsabilidade imensa, viu? Bendito seja Deus. Ainda bem que a responsabilidade é na cadeira de lá. A gente fica, graças a Deus, a gente trabalha com convidados. A Rafaela é jornalista, está à frente aí é consultora de comunicação também, está à frente da comunicação da Arquidiocese de Teresina, no núcleo de comunicação da Arquidiocese. Gostei. Né? Vamos adotar. Bota aí, hashtag núcleo de comunicação. Além disso, ela também faz parte do Abraça-me, dos nossos amigos, que alguns já tiveram por aqui também. Bem-vinda ao Dom Pode. Obrigada, Matheus. Obrigada, Joveci. Obrigada a Thaís e a Tamires, né, que já me recepcionaram tão bem aqui, desde o convite até o meu deslocamento e até chegar aqui para esse momento de bate-papo, de partilha. Eu nunca imaginou que ia chegar uma limusine para você. Exato, né? O tapete vermelho, o champanhe. Ela foi, né? Recebemos com champanhe. Você quer saber se isso é verdade? Venha para o Dom Pode. Rafa, com certeza tu já assistiu algum episódio por aí do Dom Pode. 1 ou 2 perdido, quem sabe. Mas sabe que a primeira pergunta é a de lei e nós estamos muito curiosos para saber da sua resposta. Como é que começa a história da Rafa com Deus? A história da Rafa com Deus começa desde o meu batismo, né? Graças a Deus eu fui batizada desde os meus primeiros anos de vida, né? Sou de uma família católica. E meus pais sempre tiveram essa consciência da importância de que nós tivéssemos em nossa caminhada, enquanto filhas, a presença dos sacramentos, né? Então, batizado, primeira Eucaristia. E a partir disso foi começando a minha caminhada dentro da igreja, né? Eu lembro que no início da minha pré-adolescência, me apresentaram o movimento da Renovação Carismática Católica. Legal. E juntamente com o meu tio, eu costumava ir para algumas ações, alguns congressos, e isso ia me despertando o interesse de cada vez mais ser igreja, né? Ver as pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, aquilo me chamava muita atenção, mesmo sendo criança, né?
ver as pessoas sendo curadas, repousando, vivendo milagres ali que eu podia ver a olho nu, aquilo ia me despertando o interesse. E aí eu fui crescendo, com 15 anos eu fiz o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, na Paróquia São José Operário, da qual eu permaneço até hoje, não de forma ativa como antes, né? Porque a gente vai crescendo, as prioridades vão mudando e a gente vai tendo a oportunidade de querer mergulhar em águas mais profundas, né? O serviço na igreja, ele vai amadurecendo. Exatamente. E aí, foi dentro dessa caminhada do EJC que essa sede de querer mais e mais, que eu fui convidada a participar do movimento Abraça-me, que é um grupo de adoração que surgiu dentro da Forania Norte, formado por jovens e casais do EJC e do ECC, né? Foi através de uma vivência de um retiro que eu estava presente que o Abraça-me ele foi criado, através de uma grande noite de adoração. Uma grande noite, na verdade, nem de adoração, mas de oração. Na verdade, entre a noite e a madrugada, uma segunda-feira de carnaval. O Abraça-me nasceu através da oração de algumas pessoas que estavam participando desse retiro de carnaval e que sentiram a necessidade de ir além, de aumentar essa intimidade com Cristo. E essa intimidade Deus colocou no coração dos 12 que estavam ali. Olha só, 12. Dos 12, né? Não é coincidência, mas porque Deus já queria plantar na semente do coração de cada um deles, né? Queria aumentar essa intimidade através da adoração a Jesus Eucarístico. E aí o Abraça-me nasceu e logo eu fui convidada para participar e permaneço até hoje, né? Então o Abraça-me ele vai me ajudando a criar essa intimidade cada vez mais com a Eucaristia e também me ajuda nas minhas missões profissionais que hoje eu assumo, né? Que massa. Tu tem memória tipo assim, o que foi que Deus usou? Claro que é um processo, né? A gente falava sobre isso. Tô que nem o Temer, né? Que a voz vai falar. Já estão encomendados. Aí a voz dele vai falhando assim. Aí a galera disse que ele tava virando o Drácula. É engraçado esse vídeo. Foi engraçado. Vou mandar depois hoje. Mas o que eu tava falando? Eu tenho em mente. No episódio passado, com o Padre Lauro, não sei se vai ser exatamente essa sequência, mas a gente falava sobre essa questão de não necessariamente ser um episódio que marcou a história, mas às vezes é um processo que é uma escadinha com a história com Deus que você vai construindo, né? E que, obviamente, Deus também vai construindo com você. Mas tu tem memória de o que Deus usou pra fisgar a Rafaela ali? Tipo assim, olha... Essa experiência aqui, essa vivência, ou essa pessoa, ela me apresenta um Deus que me dá vontade de conhecê-lo, né? Eu quero conhecer. Deus, você me ganhou aqui. Foi isso que você me falou, me convenceu a trilhar uma vida contigo. Tu tem memória disso, mais ou menos? Eu acho que eu posso dizer um fato que aconteceu em 2020 que me fez chegar... a Arquidiocese de Teresina, né? Em 2020 a gente vivia a pandemia. Além da Arquidiocese de Teresina, eu trabalho há 14 anos em uma agência de comunicação, no turno da tarde. Mas até 2020 eu trabalhava só nessa agência de comunicação. E aí eu já estava acho que com 10 anos, né? Lá eu já ocupava uma função de coordenação e tudo. Mas a pandemia e alguns outros episódios que aconteceram antes foi me dando a vontade de mudar, né? De ter uma mudança profissional na minha vida, de querer experimentar em outras coisas, né? Não sei se acho que vocês têm agência, né? E aí são vários clientes, a gente presta trabalho para diferentes tipos de pessoas, desde a pessoa física até a pessoa jurídica, e eu queria ter a oportunidade de trabalhar em um só lugar, né? E a pandemia
eu acho que ela não só aproximou a minha pessoa de Deus, mas várias outras pessoas, né? Naquele momento de dor, naquele momento de medo, naquele momento mesmo assim que nós nos vimos trancados, sem saber o que ia nos acontecer no futuro. Então, em um momento de oração, eu comecei a fazer uma novena, não lembro na época qual era a novena, mas foi no final de julho para início de agosto, eu comecei uma novena. E o primeiro dia da novena, as intenções eram para a sua vida profissional. E aí eu entreguei de maneira muito forte a Deus que Ele desse um direcionamento para a minha vida profissional. Não sabia o que seria, mas eu queria entregar toda a minha confiança nos braços do Senhor. Pois 20 dias depois, chegou o convite de assumir a coordenação da Arquidiocese de Teresina, coordenação de comunicação. É um local que eu nunca esperei estar, né? Por mais que eu já tivesse alguma relação com o pessoal da equipe de comunicação por conta da caminhada da fraternidade, que eu já era voluntária da equipe de comunicação, mas era um local que eu não esperava estar, né? E aí eu nem sei explicar porquê, o motivo de não esperar, né? Eu acho que às vezes a gente se sente muito indigno de ocupar certas funções, né? E de abraçar certos projetos que Deus nos apresenta. E quando o meu telefone, assim, foi incrível, eu estava dormindo, meu telefone vibrou, era uma mensagem. E era uma mensagem da antiga coordenadora. Na hora que eu peguei o celular, eu já senti o que era. Caraca! Eu já senti o que era. E aí eu abri. Quando eu abri, eu disse, não. É meu, né? Então, aquilo foi um divisor de águas na minha vida, né? Não só na minha vida profissional, mas na minha vida espiritual mesmo, na minha caminhada enquanto cristã, né? E aí, a partir dali, tudo foi mudando, né? Que massa. Tudo ali foi mudando. E aí, a gente começou o processo de transição. Eu saí dessa agência que eu trabalhava o dia todo para ficar só um turno da tarde, porque lá na Arquidiocese eu só no turno da manhã. E no meu processo de contratação, quem me contratou na época foi o vigário-geral, que era o padre Tony Batista. Ele disse, não, minha filha, você fica livre para à tarde ocupar outras funções, desde que não atrapalhe. E como ele também conhecia essa agência que eu estava, e aí deu para conciliar. E aí, para completar tudo isso, eu assumi no dia 1º de outubro, no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Né? Então, assim, não tem como não ter uma mudança de vida depois de todo esse acontecimento, né? Você está num momento de oração, você pede, Deus escuta, e aí Deus vai colocando diversas pessoas no caminho, né? E eu acho que onde eu estou hoje, eu não estou por merecimento, mas porque Deus quer me transformar de alguma forma, né? Caraca, que legal. E aí, Rafaela e a comunicação, né? Que a gente chegou aí aonde a comunicação da Arquidiocese te encontra. Mas aonde é que a comunicação encontra a Rafaela? Onde é que vocês se encontram? Como é que começa? O porquê da comunicação? Já foi uma coisa que veio de infância, o desejo? Quando eu era criança, eu queria ser professora ou então administradora, né? Administradora de empresas. Sempre gostei de estar em lideranças, né? Mas queria ser professora. Ela já assistiu Pequenas Empresas Grandes? Não assisti isso, mas comecei a assistir alguns programas de televisão. E aí fui despertando pela questão dos bastidores da notícia, né? Sim. Os bastidores da notícia, de como é que é feito a produção para a notícia chegar até a casa das pessoas, como é que é feita a produção do Dom Pôde para que as pessoas, quarta-feira, assistam aquele episódio. Não é só o Mateus, não é só o Joveci, né? Então, eu ia me despertando. Vou fazer jornalismo. Vou ser jornalista, vou trabalhar em produção de TV ou então vou trabalhar no jornal impresso. Porque na minha época, em 2008,
todo mundo queria trabalhar em jornal impresso. Ave Maria, quem trabalhasse em jornal impresso, é verdade. Bam, bam, bam. Nem que fosse o cara da bike, pá. E aí, no primeiro período do curso de jornalismo, empolgada, fui para um congresso na Estácio, que era CEUT, e lá eu assisti uma palestra sobre assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, que quem estava conduzindo era a pessoa que futuramente seria minha chefe. Então, assim, vai tudo... Parece que vai tudo se encaixando. Eu disse, olha, gostei disso. Olha, trabalhar com comunicação de empresa, desenvolver ações de comunicação. Nossa, é interessante. Criar reputação a partir da divulgação de notícias nos veículos de comunicação. Nossa, isso é interessante. E aí, no primeiro período, não quero jornal, não quero trabalhar com isso, né? E aí, eu comecei, né, essa minha jornada dentro da área da assessoria e da consultoria de comunicação. Aí, comecei a estagiar muito cedo. Eu passei 6 meses na coordenadoria de comunicação da UFP. E aí, depois fui para essa agência, né? E aí, essa agência, ela me deu a oportunidade de trabalhar com clientes, desde clientes locais até clientes nacionais, né? Legal. E aí eu fui mergulhando cada vez mais dentro dessa área da assessoria de comunicação. Fui me apaixonando mesmo, né? E aí tive já inúmeras experiências dentro dessa área da assessoria de comunicação. E tudo isso contribuiu para que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Acumulando algumas experiências que hoje eu tento vivenciar diretamente junto com a minha equipe de comunicação lá da Arquidiocese de Teresina. Era a Cristiane Ventura, não? Era a Cristiane... Quem estava antes era a Cristiane Pinheiro. Não conheci. Eu conheci a Cristiane Ventura, que eu não fazia. Ela trabalhou muito com assessoria de comunicação. Muito mesmo. Não, ela era jornalista, né? Eu estava na publicidade, na época, lá na CEUT. Eu acho que ela já foi até secretária de comunicação, se eu não me engano. Foi. E aí, quando eu assisti uma aula dela de... Nossa, qual era a disciplina dela? Acho que era mídia treino, a disciplina dela. Pronto. E aí eu disse, caraca, essa mulher é massa. Ela falava bem mansinho, pô. Ela chegava na sala assim, bem tranquila. Aí quando ela começava a dar aula e tal, aí eu, caraca, essa mulher se ganha demais. Aí eu, poxa, mas deu vontade hoje ela tá em Brasília com a família. Né? E o esposo dela, se eu não me engano, eu acho que ele até trabalhou um tempo no setor de comunicação como cinegrafista, mas antes da minha chegada por lá. Muito bom. Agora, é curioso tu ter se apaixonado pelos bastidores. Eu gosto disso. Que pra quem não... Tipo assim, pra quem não tá por dentro, é um negócio bem... Eu gosto muito disso. E aí, lá na Arquidiocese, eu fui desafiada a não estar somente nos bastidores da notícia, mas estar à frente também, né? Como, por exemplo, estar aqui participando desse bate-papo com vocês, né? Para mim é bem desafiador, porque eu sempre gostei de estar nos bastidores da notícia, né? Recentemente, por exemplo, me convidaram para apresentar um grande evento que vai ter na Arquidiocese em novembro. Apresentar um dos dias do evento. E eu, oh meu Deus, eu não gosto. Meu Senhor, eu não gosto. Mas vamos lá, né? Se Deus chama, nos cabe a obediência e confiar que vai dar certo, né? Até porque tudo é uma experiência que a gente vai tentando se aprimorar de uma forma ou de outra, aprendendo com os erros, né? E aí, por mais que eu gosto muito dos bastidores, mas... né? Deus vai chamando aí para as vitrines. Para as vitrines. Né? Isso eu entendo. O que me chamou a atenção aí quando ela falando, né, que se encantou pelos bastidores, é como realmente a vocação acontece, né? E como é real isso da vocação e do desejo por coisas específicas. É muito fácil a gente ver o topo do funil ali, né? Olhar ali a pontazinha do iceberg, tudo acontecendo bonitinho, mas olhar para o que está por trás é muito difícil. Então, se não for algo que é realmente o desejo, é difícil até enxergar. Imagine desejar fazer parte daquilo, né? É muito real. Eu fiquei curioso para saber, porque, tipo assim, a rotina eu não sei como é a rotina de uma assessoria. Eu imagino que deva ser, tipo, papel voando, a pessoa indo para um lado pro outro. Exatamente. Exatamente. Criança falando, negócio mesmo. É tipo isso. A minha cabeça tenta imaginar como é que funciona isso
dentro da Arquidiocese de Teresina, dentro da Arquidiocese, num ambiente que, tipo, caraca, quando a gente pensa Arquidiocese, não, lá tem cheiro de incenso, sabe? Tipo, aquela fumada, tem galera andando rezando o texto, um negócio bem, quase inaciano, assim, silêncio mesmo e tal. Como é que é a rotina do núcleo de comunicação? É engraçado que quando eu cheguei lá, eu quis levar tudo que eu vivi na agência pra lá. Até entender que eu estava em outro local, com outras pessoas. E que a rotina lá, as pessoas já tinham a delas, né? Sim. E que eu tinha que fazer a minha própria rotina, que não era a rotina da agência. Olha só. Né? Então, às vezes, tinha dia, nos primeiros dias, que eu chegava, abria minha agenda. Meu Deus, eu não fiz nada. Por quê? Porque eu estava muito ainda, né, com o pensamento da rotina da agência, que é mais intensa, que os prazos são mais curtos. Não que a gente não tenha isso lá na Arquidiocese, né? Mas quando você está dentro de uma instituição, que você passa a estar ali no dia a dia das pessoas, você tem a possibilidade de se planejar melhor e de viver aquilo de forma mais intensa e até diferente, né? Então, no início foi difícil porque eu queria misturar as duas coisas, né? Claro que a Rafaela, ela é uma única, mas a rotina que eu tinha na agência, ela é totalmente diferente da rotina que eu tenho na Arquidiocese, né? E aí, hoje, a nossa equipe, nós temos 6 pessoas que ficam diretamente dentro do nosso setor núcleo de comunicação. 3 pessoas no turno da manhã e 3 pessoas no turno da tarde. Nós somos 4 jornalistas mulheres e temos um cinegrafista, que ocupa também a função de editor, e temos um outro cinegrafista que ele assume só a função mesmo de cinegrafista. Então, hoje nós somos 6 e temos mais ainda um prestador de serviço, que é o nosso design. Então, 7. Além de nós 7, nós temos um referencial da comunicação, que é uma grande bênção, né? A gente tem uma pessoa que nos pastoreia também ali dentro da comunicação, né? Que é o padre José Neri. Ele já veio aqui como convidado, então ele hoje é o referencial da comunicação dentro da Arquidiocese. Então, ele, além de ser um porta-voz dentro da igreja, né? Ele também nos orienta em algumas atividades, em algumas necessidades comunicacionais que nós temos, né? Então, por exemplo, ele tem o expediente dele diário lá no Paulo VI, no setor do arquivo, que ele já ocupava antes de ser referenciado da comunicação. Então, de vez em quando, ele vai para a nossa sala também cumprir o expediente dele e estar ali juntamente conosco, né? Nos ajuda em algumas demandas, por exemplo, quando a gente tem assuntos que são mais delicados. Padre, a gente precisa disso, veja se está correto, veja se não está. Padre, se eu tenho alguma novidade sobre as provisões, sobre as mudanças dos padres, veja lá com o vigário. Não, porque a gente quer se antecipar. Então, ele vai nos ajudando em algumas demandas mais específicas, né? Então, é uma grande bênção a gente poder também... Muito legal. Além de contar com uma equipe de profissionais, a gente tem um referencial da comunicação. Que ele está inserido dentro da nossa rotina. Eu fiquei curioso, tipo assim, porque quando tu falou, eu entendi bem o choque da mudança de rotina, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com os objetivos da comunicação, da Arquidiocese, dos objetivos de comunicação da própria assessoria, que é o objeto é o fruto do trabalho, é a notícia, né? A informação, tal. Já na Arquidiocese de Teresina... É diferente. Não é exatamente. O objeto, né? Porque lá, na Arquidiocese de Teresina, eu, enquanto comunicador, não basta eu ter a técnica. Não somente a técnica. Não somente 14 anos de experiência com assessoria de comunicação. Para que eu seja um comunicador católico, eu preciso, sobretudo, ter uma experiência com Cristo. Se eu não tiver uma experiência com Cristo, eu não consigo comunicar, né? Então, a comunicação católica ela é diferente nesse sentido. Ela não é uma comunicação somente de divulgação de informações, mas ela é uma comunicação evangelizadora. Eu não estou somente divulgando, comunicando, mas eu estou evangelizando. Então, eu preciso viver a minha fé, eu preciso ter intimidade com Cristo, né?
E eu preciso estudar a minha igreja, conhecer a minha igreja, porque senão eu não consigo comunicar. Então, essa é a grande diferença. Eu preciso viver aquilo que eu estou comunicando. Já dizia aquela passagem, acho que é de Mateus, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Como é que eu vou comunicar algo que eu não conheço? Então, o comunicador católico, ele, sobretudo, tem que ter essa experiência com o amor de Deus, para que ele consiga comunicar essa boa nova que é o próprio Cristo. Então, essa é a principal diferença, né? E isso nos exige muitas coisas, né? Porque por mais que eu já tenha essa caminhada, já tenha trabalhado com político, cliente local, cliente nacional, assim, de tudo que vocês possam imaginar, mas a comunicação católica, ela é diferenciada em vários aspectos, né? Então, ela é muito desafiadora nesse sentido, que eu preciso estar constantemente me formando e me alimentando, né? E aí, onde é que a gente vai buscar esse alimento? Na própria Eucaristia, na própria Palavra de Deus, né? Então, a gente precisa viver a nossa fé para que a gente consiga anunciar o Evangelho. Até porque eu acho que um dos maiores diferenciais é o que a gente consegue enxergar na comunicação, né? Quando a gente fala da comunicação católica, é que, acima de tudo, a gente precisa comunicar a esperança, né? Exatamente. Isso, a Liana falava... O comunicado é uma das características do comunicador católico. Exato. Né? E aí, num meio que a gente enxerga hoje da comunicação como um todo, né? Que o macro só mostra a desesperança, o sofrimento, as dores, tudo. E aí vem a possibilidade de se comunicar com o católico e sempre ter, por mais que seja algo difícil de comunicar, mas tentar entregar o que há de bom naquilo. O que há de bom, com certeza. E aí a gente comunica para quem está dentro dos templos, mas para quem também está fora dos templos, né? Porque eu não posso, de repente, garantir que só quem visita o site da Arquidiocese de Teresina é um agente de pastoral, é uma pessoa que está engajada numa comunidade. Eu não posso garantir que aquela pessoa que mandou uma pergunta lá no direct, querendo saber se vai ter formação de pais e padrinhos, se ela realmente vive a fé que ela tá ali buscando saber informações, né? Então, até nisso a gente é desafiado a evangelizar não só quem já está dentro dos nossos templos, mas também para quem está fora. Eu imagino que eu vou te chamar segmentação, né? Tipo, é uma forma de comunicação para quem já é da igreja, uma forma de comunicação para quem está procurando saber o que é a igreja, uma forma de comunicação, enfim. Lá quando tu falou do Padre Zanelli, eu fiquei curioso para saber, tipo assim, principalmente porque assim, a internet é um negócio que as pessoas querem pressa. Ah, não, tem que sair agora, tem que... Ai, meu Deus! Tipo... Cara, saiu ontem, então a gente tem que responder hoje. Fala não, meu Deus. Agora a gente fica com saudade da internet de escada. Ai, gente. E a igreja, historicamente, ela não é uma instituição que, tipo, vai na emoção, que responde rápido. Exatamente. Assim, né? Essa é uma coisa que até o próprio católico de comunidade, de paróquia, ele ainda não entendeu muito bem. Ai. Como é que esse processo, se é pensado, se é colocado, como é que é feito esse processo de tipo, como é que a gente pode ajudar as pessoas a educar, como é que a igreja se comunica enquanto igreja, né? Tipo assim, a voz da igreja para o povo, mesmo que tipo tenha acontecido ontem, tenha sido um negócio muito relevante, mas calma, enquanto igreja a gente tem uma responsabilidade maior. Como é que é feito isso lá? Como é que é a rotina dessas coisas, por exemplo, quando acontece? Por exemplo, quando a gente tem algum assunto que... Não vou dizer que é um assunto de crise, mas um assunto que é mais delicado, né? Que é mais delicado e que precisa de uma apuração mais aprofundada, né? Então, recentemente a gente teve um problema dentro da igreja. E aí começou a sair notícias negativas em alguns veículos de comunicação. A primeira coisa que a gente faz é ver de que forma estão falando da gente, né? A primeira coisa que a gente faz é ver de que forma estão falando com a gente. A segunda coisa é acionar pessoas estratégicas ali fora da comunicação, né? Vigário, arcebispo, de repente algum padre que esteja diretamente ou indiretamente
ligado, e aí discutir de que forma a gente pode dar essa resposta, né? E aí a gente vai, por exemplo, na rede social, se formos questionados de alguma coisa que não é interessante responder naquele momento, a gente vai, obrigada pelo seu contato, estamos investigando, apurando, medidas serão tomadas. Então, a gente vai respondendo nesse sentido para que as pessoas vejam que nós estamos cientes e nós já estamos tomando as medidas que nos são necessárias, né? Sim. Mas que tudo também tem uma estratégia atrás daquela comunicação. Às vezes, o não responder imediatamente é uma estratégia. Exato. O não responder também é uma estratégia, né? E tudo é alinhado, principalmente esses assuntos que são mais de crise, esses assuntos que são mais sensíveis. Toda decisão, ela não passa somente pela comunicação, mas de todos os nossos líderes dentro da Arquidiocese de Teresina. Qual o papel da comunicação? Ser um consultor. É melhor a gente ir por esse caminho. É melhor a gente ir dessa forma. Nem sempre a forma que a gente sugere é a forma que a igreja decide caminhar. Mas nós estamos lá para fazer o nosso papel, que é de dar essa consultoria em comunicação, né? Nós, enquanto conhecedores da imprensa, nós, enquanto conhecedores dos meios de comunicação que nós alimentamos, de saber quem são as pessoas que normalmente nos buscam nesses meios de comunicação. Então, tem alguns caminhos que a gente busca para que as pessoas não fiquem sem respostas, ou então, mesmo que elas fiquem sem a resposta imediata naquele momento, mas que elas entendam que as medidas estão sendo tomadas. Isso né? É importante demais, porque, no fim das contas, é uma relação entre almas, né? Com certeza. A igreja, ela tá preocupada com as almas, e às vezes não é só... Exato, não é só, tipo, o produto da resposta, o produto da informação. E isso, às vezes, nos causa uma ansiedade muito grande, muito grande, porque nós, enquanto comunicadores, quando acontece um problema, que nós somos procurados, nós queremos, pela ânsia, responder, né? Até porque, às vezes, quanto mais a gente vai demorando, mais a coisa vai crescendo, né? Então, nós, às vezes, enquanto comunicadores, a gente tem aquela ânsia. Mais uma coisa que eu entendi também depois que eu entrei na igreja, é que a igreja tem seu modo de resolver algumas questões. Então, por exemplo, hoje eu já não fico tão ansiosa quando acontece algum problema e que eu não posso responder imediatamente, né? Porque tem toda uma hierarquia que a gente deve seguir, a responsabilidade não é só nossa. Então, tem alguns procedimentos que a gente tem que seguir. Muito bom, muito bom. Eu fiquei curioso agora para saber quais os veículos de comunicação que a Arquidiocese ocupa hoje, né? Onde que ela se encontra, se tem alguns lugares que a gente não encontra a Arquidiocese, como que... A gente não encontra a Arquidiocese ainda no TikTok. Mas não tem dancinha, não. Tem, vai seguir de encontrar o bispo lá. Não tem dancinha. Então vamos lá, você encontra a Arquidiocese de Teresina no site, Facebook, Instagram, YouTube. E, além dos canais oficiais da Arquidiocese, nós ainda temos 2 outros canais também institucionais, que é o perfil de Dom Juarez e o perfil do programa Em Tuas Mãos, né? Que é o nosso produto de comunicação, TV e rádio, né? Então, nós temos essas plataformas de comunicação. Além disso, nós temos o rádio também. Nós temos um programa semanal na Rádio Pioneira, que vai ao ar todos os dias, de 11 a 11h30, o Em Tuas Mãos no rádio. E nós também, além desses veículos de comunicação internos, institucionais, nós realizamos também esse trabalho de assessoria de imprensa, que é esse relacionamento com os veículos de comunicação. Sim, né? sim. Então, por exemplo, campanha da fraternidade. Todos os anos, já tradicionalmente, nós realizamos uma coletiva de imprensa para apresentar a temática da campanha da fraternidade e os caminhos que a igreja vai seguir dentro daquela temática. Né? Nós realizamos inúmeros eventos ao longo do ano. Então, a gente analisa, de acordo com os critérios de noticiabilidade, se aquele evento ele vale imprensa, se vale noticiar nos veículos de comunicação. Né? Então, a nossa equipe prepara a sugestão de pauta
E através do nosso relacionamento com os veículos de comunicação, a gente vai pautando esses veículos de comunicação. E aí a gente faz envio de sugestão de pauta, envio de sugestão de nota, agendamento de entrevistas, né? E dentro desse agendamento de entrevistas, chega o Media Training, que é o treinamento de mídia dos porta-vozes, né? Então, por exemplo, se o arcebispo ele vai conceder uma entrevista para um determinado veículo de comunicação, ele recebe um treinamento, mesmo que seja um treinamento bem simples, e minutos antes da entrevista, do que ele vai falar, com que ele vai falar, qual o perfil do veículo. Olha, eles podem falar sobre isso, sobre aquilo. Se o senhor não se sentir à vontade de responder, o senhor pode ir por esses caminhos, né? E aí, da mesma forma, vai acontecendo também com alguns pares que são porta-vozes de alguns eventos, de algumas comissões específicas que a gente tem, né? Por exemplo, no mês de outubro, a gente tem a Festa da Mãe de Deus, que é a festa em honra a Nossa Senhora Aparecida. Então, a comunicação, ela participa de todo o processo de planejamento de comunicação desse evento, né? Que vai desde a criação da identidade visual até o evento, quando acontece, e a gente faz a pós-divulgação, que é a divulgação em todos os nossos veículos de comunicação, né? Então, é um trabalho, sobretudo, de consultoria, né? E muito me alegra ver que hoje a comunicação na Arquidiocese, ela não é só esse agente de divulgação de notícias. Hoje, os nossos líderes, eles entendem a comunicação como um setor estratégico e que precisa estar presente em algumas comissões específicas, não somente para estar lá anotando, o evento vai acontecer dia tal, horário tal, em local tal. O objetivo é isso, mais informações com fulano. Não, mas para que está lá dando consultoria, orientação, de que forma a gente pode impactar. A gente vai por esse caminho, a gente vai por esse outro caminho, né? Então, hoje a gente está presente em várias comissões de eventos que acontecem na Arquidiocese. Eu tenho um assento tanto na comissão de pastoral como no conselho de pastoral, né? Por entender a importância da comunicação, da gente estar presente. Nós estamos criando agora a comissão do Jubileu da Esperança, que vai acontecer no ano de 2025, né? Que já foi um chamado do Papa Francisco. Então, a comunicação arquidiocesana está presente dentro dessa comissão, né? E aí a nossa função vai desde divulgar o evento até outras funções específicas dentro dessa comunicação. Sensacional, sensacional. E aí todos esses veículos estão ali em cima das 6 pessoas que fazem parte da comunicação. Excelente! Caraca! Pelo amor de Deus! São apóstolos, são verdadeiros apóstolos. Um programa de rádio diário de 30 minutos, um programa de TV semanal, que vai ao ar todos os domingos cedinho na TV Meio Norte, e depois ele é disponibilizado no nosso canal do YouTube. Um site que tem, no mínimo, uma notícia por dia, às vezes tem 4. Às vezes, quando chega segunda-feira, a pobre da Maria Clara, que é a jornalista que escreve, tá lá, não abre nem a boca, fazendo as matérias dos eventos que aconteceram no final de semana. Planejamento das redes sociais, contato com design, produção de legenda, tudo isso. Se você quiser parar esse episódio agora e dormir um pouco, a gente entende. E aí, quando tem esses eventos grandes, a gente ainda tem um serviço de assessoria de imprensa. Caraca, é muita coisa. E o que eu acho legal, o movimento que tem acontecido agora, e que a gente tem percebido também, né? É esse... Parece que a igreja tem, sempre teve, obviamente, claro, mas sobretudo nas mídias digitais, tem perdido o medo de colocar de se a voz posicionar, ali, né? De colocar a voz ali, de se colocar como agente evangelizadora, de se colocar como voz de direcionamento mesmo. Exatamente. Das pessoas, traz almas e tal. Não só enquanto arquidiocese, mas inclusive em algumas paróquias. Sim. As suas pastorais. A gente tem hoje quase 100 unidades pastorais. E dentro dessas unidades pastorais, mesmo que a gente não tenha a pastoral da comunicação estruturada, mas a gente tem aquela pessoa que é uma referência da comunicação, né? Aquela pessoa que tem um celular melhor e aí
Não, eu tiro aqui as fotos, não, eu posso fazer essa transmissão. Ou então equipes que são formadas para projetos específicos, que a gente vê muito, como por exemplo festejos, né? As divulgações dos festejos das paróquias hoje em dia são assim, coisas de primeiro mundo. Sim, às vezes eu digo que é muito melhor do que algumas coisas que a gente faz mesmo, assim, de estrutura, de equipamento, de pessoas. Então, realmente as paróquias, elas têm se fortalecido, né, enquanto voz da evangelização, utilizando esses meios de comunicação. E hoje, por exemplo, eu vi um padre que eu nunca tinha visto ele gravando um vídeo. Nossa, eu nunca tinha visto. Meu Deus do céu, padre fulano, nossa, gravando um vídeo, ele convidando para o festejo da paróquia dele, né? Então, graças a Deus, né, os nossos clérigos, eles têm se conscientizado cada vez mais da importância da comunicação. Né? Isso eu acho genial, sensacional, cara. Eu gosto de ver quando as coisas acontecem. Mas eu acho que acaba sendo fruto também da juventude que tem. Sim, que tá completamente com certeza. Nas redes sociais e tudo, e acaba tendo... E a pandemia, ela motivou, né, esse surgimento de muitas pastorais da comunicação. Muitas foram obrigadas a serem criadas, e aí foram criadas ali no susto, né? E aí, quando elas foram criadas para fazer transmissões, né? Aquele trabalho mais técnico, fotos, transmissões. E aí, engraçado é que depois, quando assim, começou metade de 2021 para início de 2022... que aí a pandemia ela foi amenizando, e aí esses agentes de comunicação das paróquias, eles foram despertando que a Pascom, ela não é só transmissão de missa, ela não é só transmissão de lives, ela não é somente o registro fotográfico, mas ela é uma pastoral, ela precisa ter esse trabalho pastoral, né? Eu costumo dizer que a Pascom, ela não pode confundir aquilo que ela faz com aquilo que ela realmente é, porque às vezes as Pascons, elas se intitulam só como a pastoral do fazer a foto, do fazer o card, do fazer a divulgação na missa, faz ali um anúncio, mas ela é a pastoral do ser e do estar em comunhão com as demais pastorais, com todos os outros serviços dentro daquela paróquia, né? Por isso que a gente diz que a Pascom, ela é a pastoral do serviço e da acolhida. E ela é uma pastoral transversal, porque ela permeia por todas as outras pastorais e por todos os outros sentidos. A Pascom, por si só, ela não tem sentido. A Pascom, ela só tem sentido quando ela tem a oportunidade de contribuir com as outras pastorais, né? De estar integrada. Cara, isso é muito interessante. Hoje você levantou a bola aí dos 6 mártires da comunicação. Não, mas de fato, os eventos da Arquidiocese, eles são muito relevantes, né? Tipo assim, e a gente imagina que para fazer uma coisa pequena deve mover assim um mundo pra... Assim, claro, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Claramente vocês contam com... devem contar, imagino, com muita ajuda, assim, né? De pessoas, voluntários, de repente... Às vezes até também fazer algumas contratações terceirizadas, né? Eu lembro que na posse do Dom Juarez, nós éramos 7, porque o Tarcísio... que já veio aqui no episódio, ele ainda era integrado ao setor de comunicação, por meio da ASA. Então, ele era uma grande mão de obra, que nos ajudava muito. Hoje, ele já não integra mais a ASA, nem o setor de comunicação, está em outros projetos. Mas, nós sendo 7, tivemos que contratar um story maker e um fotógrafo para nos ajudar nessa cobertura, né? Então, em alguns eventos são necessários mão de obras extras mesmo, né? Para que a gente consiga dar conta. E às vezes, quando a gente não consegue fazer essa contratação, aí a gente pede ajuda de alguns agentes da Pascom, né? Para que eles nos ajudem em registro fotográfico ou então alguma outra demanda específica que a gente precise, né? Entendi. Porque por mais que a Arquidiocese tenha essa estrutura de comunicação, mas também a gente ainda bate muito em cima de alguns entraves, como a questão financeira, né? E aí a gente não pode realizar tantos investimentos como a gente queria, não só de equipamentos, mas também de mão de obra, porque, enfim, né? A gente lida... Eu fico pensando, tipo,
Vou dar 2 exemplos aí, tu me diz como é que foi a estratégia para montar esse negócio. A gente viveu esse ano a experiência da visita da imagem de Fátima, né? Então, tipo assim, é um negócio que vai acontecer. A última tinha sido há... Quantos anos? A última tinha sido a... Não vou lembrar se Tem era algumas 50 décadas. né? Assim, primeiro teve uns que disseram que era na década de 70, mas outros também disseram que foi na década de 80. A última vez. Era um negócio assim de muito A última tempo. vez. Como é que ia pensar assim, galera, vai acontecer isso aí. Vamos ver aqui como é que a gente vai montar o time. Se vai só... Não é que vão aproveitar, que se não der certo agora na semana que vem a gente faz. Tô ficando... Melhor. Olha, chega, tá doendo aqui. Tá ficando tempo. Eu tô ficando tensa, eu tô lembrando. Sério, eu tô lembrando de como foi. Tanto essa... Porque esse ano a gente teve muitos eventos, né? Fora os eventos que a gente já tem no nosso calendário, a gente teve a visita das Relíquias de Santa Terezinha, Sim. né? Que eu mesmo, assim, não imaginava que seria essa coisa grandiosa, assim, mesmo assim... Nossa! E a visita da imagem peregrina de Fátima, né? Então, assim, a gente tenta se alinhar com a coordenação de cada evento. E aí a gente faz aquele briefing inicial do que a gente vai precisar, quais são os materiais de divulgação que a gente vai precisar, pega todas as informações. E aí depois, mais pra frente, a gente recebe a programação do evento fechado e a gente avalia o que é relevante nós estarmos ou não, né? Nós não conseguimos estar nos 15 dias onde a imagem esteve. Até porque, né? Consciência. A gente não consegue estar. Então, a gente alinha tanto com a administração da Arquidiocese, como também com a organização do evento. Ó, conseguimos ir até aqui, né? E aí, por exemplo, nesse caso da imagem peregrina de Fátima, a gente foi nos principais eventos, né? Não só escolhidos pela gente, mas alinhados também com a coordenação, né? Ó, acho que esse evento é mais importante, então a gente manda aqui para esses lugares. Nos locais onde a gente não pôde ir, nós contamos com o apoio da PASCOM, né? Então, eles faziam algumas postagens por meio de collab, ou então nos enviavam as fotos e a gente só arquivava no nosso servidor fotográfico, ou então a gente postava só nos stories. Dependia muito da programação e do planejamento que a gente tinha dentro daquela semana, né? Então, normalmente a gente vai elegendo aquilo que é mais importante, porque nós somos 6. Na verdade, nós somos 4 jornalistas, né? Tem algumas demandas de comunicação que, de repente, eu não posso passar para o cinegrafista. Eu não vou passar um texto para o cinegrafista. Eu não vou mandar ele lá para a igreja para fazer a cobertura digital da chegada da imagem, né? Então, a gente vai elencando algumas prioridades e, graças a Deus, tem dado certo. Graças a Deus tem dado certo. A câmera dele não tem câmera frontal. Então, pessoal, estamos aqui. Cara, aí a curiosidade era esses eventos. Eita, concordância foi o privilégio. Vai com Deus. Concordância de dicção foi o privilégio. Esses eventos são pontuais. Mas, por exemplo, um evento como a Caminhada da Fraternidade. Pronto, Caminhada da Fraternidade, ela tem uma equipe de comunicação. Aí, o evento em si já tem... que é formado por voluntários, né? E aí, esse voluntário pode ser ou não do setor de comunicação, né? Por coincidência, eu estava no setor de comunicação. Na verdade, achei... Na verdade... Eu tava com tempo livre ali. Na verdade, eu comecei como voluntária da caminhada, só que eu fazia mais o trabalho de assessoria de imprensa, que era esse relacionamento com a mídia e a organização do concurso de reportagem que a gente faz para os veículos de comunicação. Quando eu fui para dentro do setor de comunicação, se abraça, vem aqui. Você não já tá aqui mesmo? Pois se abraça, vem aí. Menina passando isso? Vem cá. E aí tem uma equipe de comunicação, especificamente da caminhada, e algumas pessoas são contratadas, como, por exemplo, o social media, né, e estrategista digital, ele é uma pessoa contratada. Legal. Os fotógrafos do evento também, eles são contratados, né? E além dessas pessoas, tem os voluntários, né? Tem eu, que já sou voluntária,
Na época tinha o Tarcísio também, que era assessor de comunicação da ASA, isso eu me referindo aos 2 últimos anos do evento. E a gente tem uma agência parceira, que é a SA Propaganda. Há mais de 15 anos, eles desenvolvem toda a identidade visual da Caminhada da Fraternidade. Né? Eles são voluntários, então eles pensam, no ano anterior eles começam a pensar no tema e em toda a identidade visual do evento do ano seguinte, né? Então a gente tem alguns contratados, mas a maioria mesmo do time é feito por voluntários. Sim. E aí no dia é aquela correria, né? Assim, é coisa de louco mesmo. Agora tem as suas vantagens, né? Da comunicação ter essa facilidade e, de certa forma, é até bem mais prático, né? Ter essa possibilidade de contratações. Até porque, imagina você ter o social media que ele vai ter eventos específicos para ele trabalhar e tem um custo muito grande para a arquidiocese. Então, isso das contratações. A comunicação, ela tem muito disso. Tem. Né? De exigir contratações para coisas específicas. Para coisas específicas, né? Até porque a demanda da Caminhada da Fraternidade, principalmente quando vai chegando nos últimos 45 dias, ela é muito intensa, né? E às vezes, por mais que nós voluntários tenhamos a boa vontade de comunicar, mas também nós temos as nossas outras responsabilidades, né? Então, ano passado, por exemplo, o Padre Toninho me chamou para estar à frente da equipe de comunicação. Então, eu ia gerenciando toda essa equipe digital, né, que é responsável pelas redes sociais. E aí, a gente tem também a comunicação interna, que são nos nossos veículos de comunicação, e a comunicação externa, que é a divulgação nos veículos de comunicação, né? E aí, por exemplo, nas 2 semanas que antecedem a caminhada, é uma agenda de entrevistas aí que a gente falta não dar conta, né? E aí tudo isso passa pela equipe de comunicação. Muito bom, muito bom. Isso ainda da caminhada, né? Fiquei curioso com relação à identidade, né? Porque tem a agência que é parceira e já faz a identidade, mas como que eles recebem essa demanda? Eles recebem, pronto. Eles recebem alguns insights da coordenação geral da caminhada. Né? Então, eles já vão para lá com algumas ideias e alguns pensamentos do que poderia ser trabalhado no ano seguinte. E aí, a agência, com sua expertise, transforma isso em produto. Caramba, em produto de comunicação. É verdade, não tinha pensado nisso. Pô, massa. A gente tem essa reunião, normalmente ela acontece entre os meses de novembro e dezembro, né? E eles já iniciam o ano nos apresentando essas peças, né? Por exemplo, no ano que vem, como a igreja ela vai viver o jubileu da esperança, pode ser que o tema da Caminhada da Fraternidade tenha alguma relação com a esperança. Né? Fica aí. Legal. Fica aí. Vamos acompanhar. Não que seja, mas vai ter. Vamos ver se a gente vai poder dizer aquele saiu primeiro no Dom Pó. Você viu primeiro aqui, isso é legal. Essa galera que agrega o time ao longo das missões, eles recebem algum tipo de informação específica do tipo, olha gente, essa aqui é a igreja católica, e ela se posiciona mais ou menos dessa forma. Ou essas pessoas, elas já são conhecidas. Já são conhecidas, né? Até porque a gente não pode do nada, quero um apoio. Vou bem que pescar. Não, isso aqui é mais barato, isso aqui é mais... Não, vou pedir apoio ali, né? Então, a igreja já tem algum tipo de relação com essas pessoas. Né? Cara, que legal. E aí, Rafael? Olha, é sério, vocês começaram a falar dos eventos, eu fui lembrando. Eu fiquei inquieta na cadeira. Eu fiquei inquieta, porque parece que eu comecei a sentir todas as dores possíveis dos dias do... O copo secou, não foi porque ela bebeu, evaporou, amigo. Evaporou só no estresse nela aqui. Com relação... Jesus. Gente, mas vésperas desses eventos Não sei. Gente do céu, você não tem ideia, não. Eu digo que eu não consigo nem imaginar. Dessas experiências, Rafael, porque já são quantos anos na arquidiocese? Fiz 4 agora em outubro. Só, mais 4 dias.
São 4 semanas, nem 4 meses, são 4 anos, né? E aí, eu imagino que tiveram também muitas experiências que te edificaram, né? E te aproximaram ainda mais de Deus, né? Porque são experiências diárias, constantes, né? Tem alguma que marcou a tua relação com Deus e que tu lembra, assim, com carinho, que vai guardar? Poxa, aqui foi mais uma confirmação de que Deus me quer aqui. Eu acho que a chegada de Dom Juarez, sem dúvidas, assim, que foi um trabalho grandioso, desde as especulações de quem poderia vir até o momento dele chegar a ser empossado e começar o trabalho dele na arquidiocese. E aí é onde a gente toma ainda mais posse da missão de que a técnica, conhecimento técnico, por si só não é suficiente, né? Mas que eu preciso estar preparado espiritualmente, né? Para aquilo que está por vir. Então, assim, foi... Sempre que eu lembro, assim, de algum trabalho que a gente realizou, todos são muito, assim, especiais e bem diferentes, né? E às vezes eu costumo até me emocionar, às vezes, quando a gente conclui algum trabalho, porque é equipe pequena, às vezes recursos escassos, e aí a gente consegue entregar um bom produto de comunicação. E aí, quando desde das especulações de quem viria para Teresina, até o momento do anúncio, preparação para a posse, o dia da posse, os primeiros dias dele na arquidiocese, assim, foram muito intensos. Muito, muito intensos mesmo, assim. De você ter que preparar um material de comunicação sem saber que era o bispo. De você dizer pro design, deixa a arte pronta que eu vou mandar só a foto. Deixa só o lugar da foto. Bota só o dom. Bota só o dom. Né? Então, você tem que ter... enfim, você tem que estar muito alimentado espiritualmente para lidar com algumas situações que vão acontecendo no meio dessa caminhada, né? Então me marcou muito, né? E aí de ver, eu lembro muito no dia da posse, de, assim, em vários momentos parar e, poxa, eu tô vivendo... Acontecendo aqui. Eu tô vivendo um acontecimento muito importante da minha igreja. Nós estamos empossando um arcebispo, né? O primeiro do Piauí, né? Então, assim, em diversos momentos eu me emocionava e no final, assim, eu me emocionei muito de ver que, conseguimos, né? Nós conseguimos. E eu lembro também que na posse do Dom Juarez, a gente teve que estudar o rito da posse. Olha só, né? A gente teve que estudar todo o rito da posse e brifar os nossos parceiros do que ia acontecer, né? Então, por exemplo, a gente tinha um story make. Ele é agente de pastoral da comunicação. Mas, por exemplo, a gente tinha 2 pessoas junto com ele. Vai acontecer tal momento. Tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Vamos lá, descarrega. Não, chama o fulano para ficar aqui. Então, são algumas particularidades que a gente vai encontrando no meio dessa caminhada da comunicação eclesial, né? E é bem desafiador, muito, muito desafiador, né? E eu chego no meu 4º ano, né? Vendo que eu não esgotei as minhas possibilidades de aprendizado, né? Graças a Deus. Todo dia é um novo desafio. E eu lembro, esse ano mesmo, na Semana Santa, eu fui pra Semana Santa toda... Já vivi outras semanas antes. Vai ser tranquilo. Igual as outras. Todo ano. Não, a gente já faz isso, aí é só aprimorar isso, não sei o quê. Aí chega a Semana Santa, acontece tudo diferente, né? E aí eu vejo, Deus tá querendo mostrar que, peraí, ainda vai com calma. Não é por aí não, tá se achando demais, né? Baixa a bola, né? Então, dentro dessa caminhada da igreja, a gente tem algumas situações que a gente precisa ir saber lidando, né? Saber lidar e sem esquecer que nós estamos ali não somente para conquistar o nosso sustento, né? Mas nós estamos ali enquanto missionários, né?
Eu costumo dizer e sempre conscientizar a nossa equipe que nós estamos ali, sobretudo, porque fomos chamados para uma missão, que é anunciar a boa nova através da nossa profissão, né? Nós não estamos ali somente para ser meros comunicadores que vai fazer o seu trabalho e no final do mês receber o seu salário. Mas nós somos anunciadores da boa nova através da nossa profissão, né? E isso é o que me motiva e eu acredito que vai motivando também as demais pessoas que estão na equipe. Certamente. Caramba, que papo bom! Eu não vou deixar de acabar não, porque eu tô curioso. A Arquidiocese está promovendo agora um evento de comunicação. Sim, é verdade. O Multicom, né? Multicom, Mutirão Regional de Comunicação. Fomos escolhidos no meio das demais dioceses do Piauí. A Arquidiocese de Teresina foi escolhida para sediar esse Mutirão Regional de Comunicação. Respeita nós. Que é isso, hein? Já é o terceiro Mutirão de Comunicação a nível de regional, né? A nível de CNBB regional, as 8 dioceses. O último foi em Oeiras, ele é para acontecer numa periodicidade de 2 em 2 anos. O último foi em Oeiras, no ano de 2022. E esse ano, né, nós fomos escolhidos para sediar esse evento. Ele vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro, sexta-feira à noite, sábado o dia todo, no auditório Dom Avelar Brandão Vilela, que fica ali em frente à paróquia de Fátima. O nosso Multicom ele tem como tema o protagonismo leigo na comunicação evangelizadora. Olha que legal. Nossa, cara. Nós iremos trabalhar o papel do Mateus leigo, do Joveci leigo, da Rafaela leigo, dentro dessa comunicação evangelizadora, né? Por que os leigos eles são tão importantes dentro desse processo de ação evangelizadora e missionária da igreja, né? A ação evangelizadora da igreja, ela parte, sobretudo, por meio do trabalho dos inúmeros leigos e leigas que nós temos, não somente na Arquidiocese de Teresina, mas na igreja toda. A Multicom, ela é direcionada para quem? A quem interessa? Ela é direcionada para os agentes de pastoral da comunicação. Uhum. Mas qualquer pessoa que tenha algum interesse em aprofundar essa temática da comunicação dentro do ambiente eclesial, na ação evangelizadora, ela é convidada a participar. Né? Então, nós iremos lá trabalhar. E o mais legal de tudo é que o Multicom ele vai trabalhar os 4 eixos da pastoral da comunicação. Formação, porque nós teremos palestras, né? Nós teremos palestras com convidados nacionais e locais. Nós iremos trazer o doutor Moisés Bardelotto, que é uma referência nacional dentro da comunicação eclesial. Ele vem diretamente de Belo Horizonte, aqui para o Piauí. Então, assim, estamos com grandes expectativas com relação a essa participação do Moisés, que é uma super referência dentro desse nicho. Nós temos o eixo espiritualidade, né? Porque tudo dentro da pastoral da comunicação ela deve passar pela espiritualidade. Nós temos a produção, porque nós teremos oficinas. E essas oficinas elas irão capacitar esses agentes da comunicação, né? Nós teremos oficina de comunicação e liturgia, técnicas para produção de artes no Canva, planejamento de comunicação e produção de legendas. Nós teremos o Media Training, que é direcionado para padres, diáconos e religiosos, né? Então, aí já foram 3 eixos da PASCOM em um único evento: formação, espiritualidade e produção. E nós temos o 4º eixo, que é a articulação, que é todo esse trabalho de organização que a gente já vem fazendo, né? E o Multicom, ele é uma possibilidade enorme de network, né? Lá é um evento que vai reunir comunicadores de todo o Piauí, né? E pessoas também de outros estados que se sentirem motivadas a participar também são super bem-vindas. As inscrições, elas custam apenas R$90. O link das inscrições já está disponível ali no perfil do Instagram da Arquidiocese de Teresina e no Instagram da CNBB Regional Nordeste 4. Então, as pessoas que tiverem interesse, elas podem nos procurar e fazer as inscrições. Cara, que legal. Pô, gostei, cara.
Gostei. E nós contamos com as inscrições do Dom Pod. Pelo amor de Deus, não. Cuidem. Onde é o Pix? Vai ter aí, não é possível. Se não botar aqui, tá na descrição. Se não tiver na descrição, é porque às vezes a gente edita e nem tem. Mas se não tiver na descrição, vá lá no Instagram da Arquidiocese, né? Se inscrevam, não deixe para a última hora, porque a gente precisa organizar a logística para melhor receber os nossos colegas que vêm lá de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Parnaíba, então, de norte a sul do Piauí nós teremos então, se você é da agência da Pastoral da Comunicação. Exato. Porque estão aí no impasse, né? Para ver se realmente faz lá na frente da paróquia de Faz, ou no Albertão. Vai depender das inscrições de vocês, né? Questão de quantidade, né? Cuidem. Então, se você não chegou o dia ainda, corre e faz sua inscrição. Se já passou o dia e você está assistindo agora esse episódio, sinto muito, você perdeu um grande evento. Vai lá ver pelo menos as fotos e diz, poxa, perdi. E o Mutirão Regional de Comunicação, ele é uma espécie de prévia para o Mutirão Nacional de Comunicação, que acontece também de 2 em 2 anos, né? Então, a nossa ideia é fazer um ano o regional e no ano seguinte a gente participar do mutirão a nível nacional, né? O mutirão no ano de 2025 ele vai acontecer em Manaus, né? Então, a gente tem esse mutirão regional e normalmente o Regional Nordeste 4 ele prepara uma caravana para participar desse evento a nível nacional. Muito bom, muito bom. O último foi ano passado em Paraíba. Na Paraíba. Muito bom. Aí o povo não vai. Não tem... Pois é. Tem que se inscrever, gente. Se inscrevam, participem, que o evento nem tá todo organizado, mas eu digo, tá top. Tá top. A gente já recebeu aqui a programação. E esse é um grande desafio que nós temos, nós enquanto... tanto coordenação do setor de comunicação da Arquidiocese, mas também quanto coordenação da Pastoral da Comunicação, porque são duas coisas diferentes, né? Trabalham juntos, mas são duas coisas diferentes, né? Setor de comunicação, núcleo de comunicação, são as pessoas contratadas a serviço da Arquidiocese de Teresina para gerenciar a comunicação institucional da Arquidiocese. Pastoral da Comunicação é o trabalho pastoral que a gente realiza nas nossas paróquias, né? São duas coisas diferentes, mas que uma depende da outra, né? E o nosso desafio é conscientizar cada vez mais esses agentes da importância da formação, né? Sim. A gente precisa estar se qualificando, a gente precisa estar se formando, buscando meios de cada vez mais se aprimorar, né? E aí a gente tem infinitas possibilidades hoje em plataformas online, mas a gente tem o prazer de realizar esse evento esse ano, que é muito importante, né? Então, não percam a oportunidade de estar conosco no Multicom. Não, até porque eu já participei em Oeiras, também, né? Vale a pena. Evangelizar é comunicar, então comunique com qualidade, evangelize com qualidade. Tá com fogo, o cheiro das ovelhas. Exato, Rafaela. Diz o Papa Francisco. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que conversa boa. Nossa, que foi um prazer. Bom, espero que tenha curtido também. Foi um prazer. Nossa, quando eu recebi o convite, meu Deus. Pra nós, Deus seria seca da comunicação. Nossa, vocês não têm ideia desse trabalho de evangelização que vocês têm feito também, né? Trazer pessoas que realizam os mais diversos tipos de evangelização, né? E dar a voz a essas pessoas através de uma comunicação acessível, né? Onde as pessoas com um celular e uma internet, elas conseguem ter acesso a esse conteúdo, né? Então, que vocês sigam nessa caminhada e sejam perseverantes. Amém. Também nesse trabalho de evangelização através da comunicação. É isso, Jovem Júnior. Mais um pra conta. Mais um, né? Então, você que está acompanhando de perna cruzada, olhando para o cara agora e não se inscreveu nesse canal, se inscreve, né? Bora, galera. Crie vergonhinha na sua carinha e se inscreva nesse canal. Deixa aí seu comentário. Meu Deus, quero comunicar ao mundo. Faz alguma coisa, né? Já bota aí, me inscrevi agora no Multicom. Então é seu momento. Daqui pra frente é com você. A gente vai encerrar o episódio, mas aí você vai continuar fazendo lá a sua inscrição. Se ela te deixa, não é? A gente vai encerrar, mas você continua um pouco. Exatamente. Um cheiro no coração de vocês.
É isso, até a próxima. Reze por nós, reze pela Rafa, por toda a arquidiocese. Tamo junto, até a próxima. Tchau.